Bom, boa noite a todos e a todas. Então, iniciamos aí o nosso terceiro encontro de administração estratégica, né? Vocês devem pensar, ué, como assim terceiro, né? É que semana passada nós tivemos o primeiro encontro, na sexta-feira passada, e dia 7 de agosto, e na sequência nós já tínhamos uma atividade semipresencial, né? Por isso que eu me refiro a esse encontro como o terceiro, efetivamente, né? Na realidade, vamos dizer, ele é quase um misto, né, entre segundo e terceiro, porque na verdade a gente finaliza o segundo encontro, né, que vocês realizaram aquela pesquisa e desenvolveram um mapa mental, né, e a gente faz o fechamento disso na aula de hoje e já inicia, né, novo conteúdo, né, que está relacionado ao texto que vocês leram lá na atividade semipresencial. Tá? Bueno. Uma coisa que eu queria lembrar já desde já, e até peço para que vocês passem para os colegas, né? Embora quem não está nos assistindo agora provavelmente assistirá depois, tá? O link da aula de hoje, tá? Vai ser o mesmo link até o final do semestre, né? Então, se vocês porventura tentarem entrar pelo aula, né? E o aula às vezes pelo número elevado de acessos, né? Ele acaba às 19 horas até, vamos dizer assim, umas 19h05, 19h10, ele sofre às vezes alguma instabilidade. Então vocês já podem entrar direto pelo link aqui do Meet, né, que facilita, né? Anotem na agenda de vocês ou nos favoritos lá na barra de endereço, né, que aí depois facilita na hora de entrar na sala, né? Não precisa, pode entrar pela página da Ubra, mas se a página da Ubra estiver passando alguma instabilidade, vocês podem entrar direto no Meet, né? Porque é mais difícil os servidores do Google darem problema, né? Não é impossível, mas é bem mais difícil, né? É uma estrutura, né, focada nisso efetivamente, tá? Então, fica essa dica de poder entrar direto pelo link. Uma outra coisa, né, pessoal, quem foi meu aluno em semestres anteriores, né, melhor dizendo, no último semestre, né, que foi quando nós iniciamos nesse modelo remoto aí de aprendizagem, geralmente a cada encontro remoto eu liberava um novo link de acesso, tá? Isso era fruto da minha imperícia, tá? Eu descobri, né, e imagino que talvez, né, nem todos saibam disso, tá? Mas se a gente, eu vou botar aqui apresentar minha tela agora para vocês, mas eu vou ensinar para vocês a maneira que vocês geram um link único, né, para as reuniões de vocês, né? Eventualmente, alguns de vocês estão trabalhando, né, em trabalho remoto, ou direto, ou semana sim, semana não, né? Enfim, né? Acho interessante demonstrar para vocês isso, tá? Entrando no e-mail de vocês, né? Deixa eu abrir aqui meu e-mail. Vamos lá. E era para abrir mais fácil meu e-mail. Eu vou entrar aqui então. Vamos lá. Deixa eu liberar mais um colega aqui que entrou agora na sala. O Diego. Uhum. Gostei daquela foto ali em posição de sentido, professor. O senhor está muito elegante. Posição de sentido? Mãozinha do lado ali, parece que está... Aí, em posição de sentido. É verdade. Na verdade, vamos dizer assim, do lado daquelas que mandam, né? De fato, eu estou em posição de sentido. Eu também bato continência aqui em casa, sei como é que é. Sabe como é que é, né? Tipo, durinho para tirar foto, né? E se fosse só uma que mandasse, né? Mas agora tem duas que te mandam.
É verdade, agora são duas, né? E eu vou te dizer que a segunda, né, a mais nova, é uma mini ditadora. Nós estamos falando em sistemas políticos, né? Vamos ter que dar um jeito nessa moça aí, porque ela está num regime muito ditatorial, assim, é pau, pau, pedra é pedra, sabe? O senhor está no meio de uma intervenção, então. Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, entrando na agenda, tá? Veja o seguinte, eu vou entrar aqui no nosso compromisso, que é a aula de hoje, certo? E aqui tem o entrar com o Meet, né? E a gente copia o endereço, tá? Só que eu vou editar aqui para vocês visualizarem, tá? Eu tenho uma opção que eu posso abrir, que é essa aqui, entrar com o Google Meet e tal. Mas o que eu fiz aqui, ó? Vejam que tá o horário padrão, né, de Brasília, semanal, cada sexta-feira. Porque existem várias opções, tá? O primeiro deles é não se repete, tá? Ou seja, que é a opção que vai estar marcada inicialmente para o encontro que vocês vão agendar, tá? Depois tem a opção todos os dias, semanal a cada sexta-feira, que é o nosso caso, mensal na primeira sexta-feira do mês, anual, né, em agosto, todos os dias da semana, enfim, e tem como personalizar, inclusive, né, marcar datas em específico. No nosso caso, eu marquei semanal cada sexta-feira, né, e salvei. E aí, no momento que eu faço isso, que eu digo que isso é um compromisso que acontece semana após semana, sempre às sextas-feiras, das 7 da noite às 8h30 da noite, ele entende que o link, obviamente, deve ser o mesmo durante todo o período, né? Eu salvei isso até o final do ano, então fica efetivamente o link aberto aqui para até o final do ano, né, não necessitando de vocês acessarem um novo link a cada semana, né? Acredito que isso facilita bastante naquele sentido de que eu falei para vocês no início, né, de que vocês podem acessar direto, né, a sala do Meet, né, sem precisar entrar por dentro do aula, né? Quando necessário, né, quando puder entrar dentro do aula, melhor, porque daí vocês já conseguem ver também o material que eu postei lá, enfim, né? Mas né, fica essa opção aí, certo? Todos conheciam já essa opção de marcação ali do Meet? Estou falando... bom, então para alguns vai servir. Oi, Lemuel, pode falar. Não conhecia. Toda vez que eu tinha que fazer uma reunião pelo Meet, eu iniciava ou repetia, tinha que criar um novo código. Assim fica bem mais fácil. Exato, principalmente para aqueles compromissos que são fixos, né? Que a gente sabe que acontecem, né, uma vez, tipo, vocês às vezes eventualmente tem alguma reunião, né, semanal que acontece sempre, por exemplo, sei lá, às quartas-feiras às 3 da tarde. Aí dá para criar um link, né? E aí seguir com esse link, né, durante todas as semanas aí. Joia. Bom ter contribuído, mesmo que seja minimamente aí para vocês, em termos práticos, né? Bueno. Pessoal, então, como está previsto o nosso plano de ensino, né, deixa eu, inclusive, abri-lo aqui, né, até porque faço questão de abrir esse plano de ensino sempre para nos relembrar, né, de que esse plano de ensino ele foi apresentado no primeiro dia de aula, né, e costumeiramente é apresentado, né, visto que esse item aqui é um dos componentes da avaliação dos professores, né? De fato, né, como eu já falo presencialmente e agora tenho falado de forma remota, né, o plano de ensino, né, é a única daquelas questões lá da avaliação docente que eu particularmente faço questão, né, de que vocês respondam sim, porque eu apresento isso toda a santa aula, né?
O restante, né, é muito mais subjetivo, né? Como você avalia as aulas do professor, né? Então, normalmente vai lá numa escala de 1 a 5, aí vocês são livres, né, para descreverem, me pontuarem como acharem melhor, né? Mas essa questão do plano de ensino se apresentou que é uma questão sim ou não, né? E bem objetiva, então claro que agora facilita um pouquinho para mim também, porque eu posso mostrar para a coordenação, né, o vídeo mesmo, né, demonstrando que eu sim havia apresentado, se por um acaso, né, houverem colegas que marcaram não. Aliás, né, pessoal, eu não sei se a Marli chegou a comentar com vocês ou de repente alguma outra pessoa, vocês sabem, né, que a professora Márcia Abreu é a coordenadora do curso de administração, né? É a mesma coordenadora do curso de Canoas, né? Na verdade, ela está acumulando o cargo de coordenação na UBRA Porto Alegre. Vocês sabiam disso? Não? Não sabiam? Tá. Então, já os estou comunicando, tá? Ela assumiu, né? O contato de vocês inicial continua sendo a Marli, né? Mas ela acumulou, né, o cargo de coordenadora da UBRA Porto Alegre também, né? Então, só para divulgar isso, né? Mas acredito que em momento oportuno ela mesma talvez contate vocês, faça algum tipo de reunião, algo do gênero, tá? Bueno. Então, pessoal, aqui, né, no plano de ensino, conforme vocês olham na tela, né, nós tínhamos, então, aquela atividade semipresencial do mapa mental, né, sobre o texto referente às 10 escolas do pensamento estratégico do Mintzberg, né, e deviam postar na plataforma aula até ontem, né, dos 16 alunos dessa turma, eu vi que 11 postaram, né, inclusive, pessoal, se vocês olharem no aula, tá, vocês já têm a nota da atividade e tem um pequeno feedback meu sobre o que vocês postaram lá, certo? Essa atividade valia 1 ponto, né, na nota do G1, tá? E aí os demais trabalhos, né, vão estar dentro daqueles, deixa eu ver aqui quantos pontos que a gente viu, colocou no plano de ensino aqui. Seminário da primeira atividade semipresencial, 1 ponto, e os estudos de caso, né, que nós já vamos ter um hoje, né, vão constituir 20% do grau 1, tá? Então, e a prova, 70%, né, 7 pontos, então, do grau 1, certo? E na aula de hoje, então, né, pessoal, nós retomamos, então, a partir de um seminário de apresentação dos mapas mentais, né? E falamos sobre a escola prescritiva do design, do pensamento estratégico, tá, pessoal? Só eu vou fazer um pouco diferente, tá, do que eu costumo fazer no presencial. Para quem é meu aluno, né, sabe que presencialmente eu normalmente concedo a palavra a cada um de vocês para falarem sobre o mapa mental de vocês, né? Normalmente eu projeto lá no quadro, mas eu acho que nesse primeiro momento não se faz tão necessário dessa forma, né? Eu até preferiria que vocês falassem de livre vontade, né? O que viram lá sobre as 10 escolas, né? Claro que se alguém quiser botar na tela o seu mapa mental para falar, enfim, pode ficar bem à vontade. O que me dizem? Oi? Quem é que falou agora? Acho que foi o microfone do Diego ali. Mas eu vi voz feminina. Eu acho que foi. O teu tava no mudo? Tava no mudo. Então tá. Então tá. É que eu vi aberto agora, achei que fosse o teu. Não, que às vezes o pessoal abre e aí, eventualmente, né,
a gente escuta outras pessoas que estão no mesmo ambiente, né? Aliás, ontem, eu fui fazer um upload de uma aula minha para o YouTube, né, para os alunos poderem acessar depois, e eu assisti o início e vi que ao fundo tinha a voz da minha esposa gritando com minha filha. Mas enfim, né? O pior é que eu estava explicando o conteúdo, não dava nem para cortar, né? E pelo menos eu até faço um pouquinho de edição de vídeo, mas eu não consigo excluir segunda voz, coisa do gênero, não cheguei nesse nível ainda, né? Então lá, vai desse jeito mesmo. É o que a casa oferece. É o que a casa oferece, exatamente. Bom, então, pessoal, eu imaginei que vocês iam ficar um tanto tímidos dessa maneira, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu separei alguns mapas mentais, tá? A ideia é que nas próximas atividades semipresenciais eu apresente outros, tá? Mas eu vou colocar aqui alguns na tela que eu gostei muito, tá? Não que os outros eu não tenha gostado, né? Vocês mesmos poderão lá ver as notas que vocês obtiveram, né? Mas alguns, por questão estética, ou por questão de estar muito completo, né? Eu decidi colocar aqui na tela, né? Então, vejam, esse daqui é da Caroline Borim. Caroline está aí? Eu vi aqui entrar. Estou, professor. Perfeito, Caroline. Na verdade, eu nem acredito que o senhor gostou. Gostei bastante. Entendo que tu separou bem, né? Por um lado, as escolas prescritivas, por outro, as descritivas, né? Aí separando as prescritivas do design, do planejamento e do posicionamento, e aí conceituando cada uma delas, né? A escola do design como processo de concepção, a do planejamento como um processo formal e a do posicionamento como um processo analítico, né? E aí explodiu ainda em mais outros itens, né? Que tu entendeu como componentes dessas escolas, né? Assim como tu fizeste com as descritivas, né? Uma coisa que eu gostei também, tiveram alguns alunos, né, que também fizeram a leitura, né, de uma escola sendo integrativa, né, ou seja, na verdade, quase que uma mescla entre os dois modelos, descritivos e prescritivos. Eu acho que o trabalho da Giana, se eu não me engano, trazia essa variável aí, tá? Como eu coloquei lá no feedback para ti, Caroline, a única coisa assim para dizer, para ficar excelente o teu mapa mental, seria acrescentar eventualmente alguma figura aqui, né, que os softwares oferecem, né, mesmo que poucas, né, na versão não paga, dá para colocar alguma coisa ou outra, mas como uma forma de fixar mais ainda, né, o conhecimento, reter mais o conhecimento mesmo. Por incrível que pareça, imagens, né, especialmente para quem é visual, funciona bem para retenção, né? Mas está bem joia mesmo, muito completo, tá? Obrigada, professor. Na verdade, eu estava com muito medo, porque foi a primeira vez que eu mexi nesse programa, que foi o que o senhor mesmo indicou para gente. Perfeito. E daí eu apanhei bastante até entender como é que funcionava e fiquei, se percebeu, eu comecei bem tímida, bem pequenininho, depois conforme eu fui vendo como se fazia, eu fui aumentando um pouco mais. Mas acho que da próxima vez vai ficar melhor. Obrigado pela dica, professor. Show de bola. Para um primeiro, então, tá excelente mesmo. Obrigada. Eu tenho vários alunos que já tinham feito comigo anteriormente e não chegaram a esse nível de detalhamento, né? Não desmerecendo os outros, né? Não querendo desmerecer, mas é importante citar. Esse aqui, pessoal, é do Nicolas, tá? Ele está bem mais sucinto, né, do que o da colega Caroline, porém, né, eu entendo que ele ficou muito bem delineado em que sentido, né? Fica bem clara a divisão entre prescritivas e descritivas, né? Fica bem fácil de visualizar que, por um lado, está
está um tipo, né? E para o outro lado está o outro tipo, né? E aí com as respectivas escolas, né? Que pertencem às escolas prescritivas e às descritivas, né? Uma de cada lado, e aí fica fácil, assim, inclusive para quem não conhece nada do assunto, né? Ter um bom entendimento, né? E aqui ele usa praticamente só palavras-chave mesmo, tem muito pouca frase, muito pouco texto, é mais uma, duas, três palavras, né? Que resumem bem cada uma das escolas, né? Isso aqui para apresentar fica bem legal. Nicolas está aí? O ícone está aberto ali, né? Eu estou percebendo. Acho que ele respondeu no chat aqui, deixa eu ver. Uhum. Ah, sim, jóia. Sem micro só, né? Não, tranquilo, né? Ficou bem jóia, né? Então, parabéns aí, Nicolas, né? O Nicolas, inclusive, aqui dá para ver, né? O software que ele usou, né? Que é o Xmind, que acho que foi justamente o que eu trabalhei aquele dia com vocês agora. Não me lembro se foi o Free ou o Xmind, mas são duas das possibilidades aí de fazer mapa mental, tá? Parabéns, Nicolas, ficou bem legal. E um terceiro mapa mental aqui que eu vou apresentar para vocês, eu até acho que ela não está online. Deixa eu ver, que é o da Rafaela. Deixa eu ver, ela não nos assiste agora. Vamos ver. Não, mas de qualquer forma, né? Ela vai poder nos assistir por vídeo depois, então eu vou abri-lo aqui, tá? O da Rafaela, né? Ficou bem legal, né? Um modelo um pouco diferente dos anteriores, né? Mas ela separa aqui por um lado as prescritivas, né? As descritivas e coloca a integrativa, né? A escola de configuração como uma escola integrativa, inclusive, né? Ela divide, né, nesse modelo aqui, que no livro do Mintzberg chega a falar nisso mesmo. Não é opinião geral de todos os autores, né, mas ele coloca exatamente dessa forma. E aqui ela ainda esmiuça um pouco mais o que é estratégia, as dimensões, definições, o que é estratégia competitiva, né, ao que se refere. Enfim, ficou bem completo, né? A única coisa que eu faria aqui, né, por exemplo, aqui nas descritivas, eu ligaria cada uma das descritivas, né, uma seta aqui, né, embora também fique bem claro, né, que daqui para baixo é descritiva, aqui é integrativa e aqui são as prescritivas, né, mais um preciosismo mesmo aí, né, e eventualmente alguma figura, enfim, né, para reter ainda mais aí também o aprendizado, como no caso dos demais, né, mas tá num bom caminho aí, né, acho que cada vez mais eu tenho visto mapas mentais mais ricos a cada semestre do que via quando eu comecei a trabalhar com os meus alunos essa atividade, certo? Alguém, de repente, quer falar alguma coisa sobre o seu, enfim? Cri, cri. Isso é o som do grilo, né? Que conversou comigo, já que vocês não disseram nada. Ô, professor. Sim. Só para dizer que eu não precisei nem baixar, eu usei o Lucidchart Online também. Dá para usar. Usou o próprio Lucidchart Online. Joinha, Jandler. Realmente dá mesmo. Tá? Não precisa nem baixar. O único senão na do Lucidchart... Na verdade, eu não consegui baixar. Aí eu usei online. Não, de fato, Jandler, de todos o Lucidchart tu não baixa mesmo, ele é online mesmo, né? Ele não é de fazer download, né? Ele é um software online. Inclusive, a único senão dele, Jandler, é a questão de tu não poder inserir figuras, né? Ele não permite tu inserir figuras a não ser na versão paga.
né? E os outros 2 tu consegue ali alguma ou outra figura, eventualmente que tu tem dentro da tua máquina, tu consegue inserir. É a única limitação ali do Lucid, mas no demais, né, ele vai servir bem sim. Joia? Bom, meus caros, uma coisa importante, alguém está assistindo a aula pela primeira vez, não assistiu a aula passada? Não assistiu ao vivo, eu quero dizer, né? Eu não assisti. Todos. Quem falou? Diego? Isso. Diego, mas tu chegaste... Me perdi nas quebradas ali. Aham, não, tranquilo. Tranquilo. Primeira semana... O passado foi tão tumultuado com o negócio da pandemia? Pandemia aí, que alguns... A maioria não tinha, né? Não tinha aula assim pelo Meet. Aí o professor colocou ali, o que estava na presencial, colocou umas 2 aulas no Meet, mas também ele avisou com bastante antecedência. Eu achei que não ia ser mais ou menos nesse formato. Perfeito. Seguido, né? Perfeito, Diego. Na verdade, assim, ó, o que aconteceu, né? Porque semestre passado, na verdade, foi uma adaptação nossa, né? Isso eu digo nossa enquanto instituição mesmo, né? E não só nós, as outras instituições todas, né? E não se tinha uma orientação assim definitiva. Se orientava, se teve alguma orientação no sentido assim, de que vocês, na medida do possível, vocês, professores, no caso, né, do pedagógico da instituição, vocês, na medida do possível, utilizem o Google Meet, né? Primeiro foi dada uma capacitação, e pensem essa capacitação com o semestre andando, né? Então, assim, todos nós acabamos, de uma maneira ou outra, utilizando o Meet enquanto docentes, mas alguns com mais frequência, outros com menos, né? Foi meio que conforme o andar da carruagem. Nesse semestre, sim, tá? Existe uma diretriz, tá? Que o Meet, deve haver um encontro via Google Meet, pelo menos de 15 em 15 dias, né? Particularmente, eu acredito que seja bem melhor usar a ferramenta, porque todas as aulas EAD que a gente teve até o momento, que eu tive até o momento, nunca teve a utilização do Meet, né? Isso. Aí tem uma diferenciação, tá, Diego, que é importante dizer. Tá? Uma coisa é a disciplina ofertada pelo presencial, de forma remota, né? E outra coisa são as disciplinas EAD, né? Que são aquelas disciplinas ofertadas no formato EAD. Essas que são ofertadas no formato EAD, essas vão continuar da maneira que sempre foram, tá? Vai ser texto, alguma outra inserção do professor via vídeo gravado, não vai ser online, né? Até para trazer um diferencial entre os alunos do presencial e os do EAD, né? Porque se for o mesmo modelo, então teria que ser o mesmo valor, vamos ser bem honestos, teria que ser o valor de mensalidade, o mesmo valor para todos, né? Mesmo para quem for ProUni, né? Enfim, vocês não pagam diretamente para a instituição, mas pagam indiretamente com os impostos de vocês, né? E a Ubra paga a dívida dela lá com imposto a partir do valor que vocês pagariam, né? Se fossem pagantes diretamente, mas pagam de forma indireta, né? Então, é uma ferramenta bem interessante para ser usado também no formato EAD, muito interessante. Então, o que eu acho, tá? O que eu acredito que vai acabar, tá? E já existe uma portaria do Ministério da Educação autorizando 60-40%. Antes era 80-20%. Um curso, para ser considerado presencial, tinha que ter 80 horas. 80% da carga horária presencial e 20% EAD. Agora já se flexibilizou para 60-40%. Então, o que eu acredito, Diego? Até acho que cheguei a comentar isso na aula passada, né? Por exemplo, seria muito mais barato eu dar essa disciplina de administração estratégica para a universidade, né? Eu dar essa mesma disciplina para a Ubra Porto Alegre, para a Ubra Canoas, para a Ubra Gravataí, para a Ubra Carazinho, né? Essa transmissão poder ser feita para até 250 alunos, que é o máximo que essa plataforma possibilita, né? Vamos pensar aí em termos de custo, né? Tá rateando o meu custo hora-aula entre 250 pessoas e não entre 16, como é o caso agora.
né? Eu acredito que nós vamos migrar para esse modelo, tá? Inclusive, acho que talvez o sistema vai ser assim, olha, eu vou lá para a universidade, se vocês quiserem ir, vocês vão, se não quiserem, ficam em casa, e a aula é filmada lá. Eu acredito, né, online. Eu acho que vai ser algo desse gênero aí, né? Só que a gente está muito no acho, até porque tinha muitas coisas que já se imaginava como seriam logo a seguir, isso já se pensava, né, para o futuro, mas que agora acelerou com a pandemia, né? Na verdade, nós estamos vivendo aí, acho que talvez 5 a 10 anos de adiantamento em coisas que talvez seriam lá para 2030, né? E que daqui a pouco já vão estar logo aí, porque a situação acabou, né, ocasionando isso. Né? Exatamente, Diego. Ontem mesmo eu estava vendo, né, que as pandemias, né, por mais desastrosas que elas sejam, a peste bubônica, que foi conhecida como peste negra lá no início do século passado, em outros séculos, na Idade Média também, que chegou a matar aí mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, né, foi um marco para o avanço da medicina. Por exemplo, né, eu estava vendo um seriado ontem no Netflix, né, que tratava desse assunto, né? E de fato, né? Eu acho que essa nossa pandemia também, né? Claro que tem muita coisa ruim, né? Tem muita gente que perdeu familiares, amigos, né? E enfim, é uma tristeza, obviamente, né? Mas por outro lado, está adiantando algumas coisas que seriam mais com o tempo, né? Eu nem estou dizendo que isso é uma coisa boa, estou dizendo que é uma consequência, né? Às vezes. O home office explodiu, né? Exatamente. Né? E aí, Diego, voltando, né, ao que... Professor. Oi, sim, Leonardo. Eu trabalho na Dell, né? Nessa parte do home office, assim, cresceu de uma maneira absurda, e até mesmo os pequenos escritórios que botaram na ponta, tu pagava vale transporte, luz, ar-condicionado, o cara em casa ele é mais barato para ti, para tua empresa, do que ele produz igual, ele faz tudo remotamente e custo menor, né? Sim, e Leonardo, e assim, ó, vamos pensar do lado do colaborador, né? E da empresa também, né? A empresa, ela está muitas vezes agora externalizando o custo. O que é o externalizar o custo? Nada mais é do que tu tá repassando um custo que seria teu, muitas vezes, para o próprio funcionário. Vou te dar um exemplo. Eu tive que trocar aqui a minha internet em casa porque não dava mais conta que eu tinha. Né? Eu tinha um plano com a Vivo de banda larga, né? Que a Giana deve lembrar, semestre passado caiu, por exemplo, no meio de uma aula, e aquilo não foi evento único, aconteceu em outros momentos. Né? E aí eu troquei para fibra ótica agora. Né? E claro que deu uma diferençazinha aí de valores, enfim, né? E eu que vou pagar, né? Claro que, né? Também entendo que se eu estivesse trabalhando na Ubra, se estivesse trabalhando em qualquer outra faculdade, isso seria uma necessidade, né? Inclusive, eu tenho já estou com um canal ali no YouTube, né? Por enquanto eu não estou divulgando muito, mas daqui a pouco eu resolvo divulgar, vou ter que começar a fazer o upload mais rápido, um monte de coisa, então já tá aí a internet, entendeu? Mas é uma forma de externalizar, é luz que daqui a pouco tu tá economizando lá no escritório, uma série, cafezinho, né? Eu, pelo menos, sou um bebedor de café, eu dou prejuízo para as empresas de tanto que eu tomo. Assim, e até para nós ali, a gente recebeu um e-mail da diretoria e falaram que a gente não volta para o site tão cedo porque é muita gente, né? Imagina, 2.000 pessoas quase, é muito custo. Então eles estão economizando com o pessoal em casa. Claro, sem dúvida. Né? E hoje existem ferramentas, né? Porque normalmente o pessoal que era contra, vamos dizer assim, o home office tinha muita resistência por conta da questão do controle, achava que os colaboradores não seriam tão
não seriam tão produtivos, enfim, e na verdade isso está caindo por terra, porque hoje, inclusive, tem softwares que se tu deslogar ali a máquina, ficar trocando de janela no próprio sistema da empresa, ele já acusa ali, já vamos dizer assim, o gestor, o líder, enfim, ele praticamente tem acesso a tudo que tu está fazendo, né? E vamos e viemos, boa parte dos trabalhos, né, o que se exige é produtividade, é entrega dentro do prazo, né? Se tu, de repente, vai fazer isso de madrugada, se vai fazer pela manhã, pela tarde, no vespertino, enfim, isso pouco importa. Tu fez a entrega, né? É isso que conta. E tu acaba trabalhando muito mais. No meu exemplo, assim, é que tá 8 horas da noite, tu vê, cai um e-mail, não vou responder agora, vou fazer agora, e assim vai indo. Exato. E sendo bem honesto, né, hoje eu me sinto trabalhando mais do que me sentia antes, honestamente. Eu não sei se realmente isso está acontecendo, ou se é porque a gente tinha as atividades do dia a dia, elas eram muito separadas e distintas, né? Agora, por exemplo, 5 minutos eu estava ali conversando com a minha esposa, já vim para cá para dar aula, né? Já aconteceu também, né? Eu vou usar a Giana aqui como exemplo, né? Porque ela foi minha aluna em pesquisa em administração semestre passado. A minha filha pegou e adentrou aqui dentro do quarto, né? Ela simplesmente esqueceu que, né? Eu estava, aliás, esqueceu não, ela nem sabe direito, né? Ela tem 2 anos e meio que eu estava em vídeo aula, né? Então essa mistura, assim, ela acaba trazendo, né? Tem um lado bom, assim, fica às vezes uma coisa mais descontraído quando ela apareceu, por exemplo, mas também a linha entre, né, o profissional, o pessoal, ela acaba ficando meio que no limite, né? Tu acaba meio que misturando as coisas e a sensação que tu tem é que tu tem muito mais atividade do que tinha antes. Pelo menos isso para mim, tá? Porque quando eu ia para Ubra, pegava meu carro, ia escutando o rádio até a Ubra, tipo, eu não sabia de mais nada, não estava vendo mais nada, né? Estava dentro da Ubra, também era praticamente assim, fechou, né? No ambiente de sala de aula, fechou para qualquer outra coisa. E agora já não, as coisas são mais tênues, né? Essa linha limítrofe aí. Mas, enfim, acho que também a gente vai se acostumando, né? Tem muito essa questão da mudança, né? Todos nós temos, às vezes, aquele receio da mudança, mas depois vamos incorporando, vamos criando as nossas rotinas também, né, e nos adaptando. Né? Eu também tenho, vamos dizer assim, um outro item peculiar, porque, por exemplo, eu, juntamente com a minha esposa, sou lojista. Então, hora pode abrir, hora não pode abrir. Agora, por último, pode abrir de quarta a sábado, das 10 às 17 horas, né? Então, a gente passou um tempo fechado, abriu, fechou de novo, daí agora abriu, mas abriu de quarta até sábado. Mas a minha rotina sempre foi, né, de segunda a sábado e domingo, que é o dia que eu meio offline, assim, né, que eu desligo até os dados móveis do telefone para ficar mais desconectado. Mas agora não, né? Mesmo que eu não esteja lá na loja, daí é o dia que a gente vai visitar fornecedor, né? Mais ela que faz esse papel aí de compradora, né? Mas eu acabo tendo que dar suporte a outras coisas, então pesa bastante. Né? Mas enfim, né? Desabafos aí do isolamento social. Mas acho que é bom, né? É bom essa troca aí, né? A gente conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo, né? E a gente vai aprendendo um pouco uns com os outros, né? Acho que é bem legal isso. Bom, pessoal, daquelas 10 escolas, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre uma, né? E vai ser essa linha, né? Nas próximas aulas aí que vão se seguir, né? Cada aula nós vamos focar numa escola especificamente. E a ideia de que vocês lessem ao menos um resumo sobre as 10 escolas é para vocês terem esse panorama geral. Primeiro vocês verem o todo, para agora verem as partes, né? Quem foi meu aluno em gestão sistêmica, né, sabe, ou em tópicos especiais, em administração, melhor dizendo, né, cujo foco era gestão sistêmica, né, sabe que eu gosto bastante de primeiro dar uma visão geral, né, para depois ir para as partes, e não
estudar as partes para depois compreender o todo, né? Então, por isso que esse panorama geral aí. Certo? Bueno, vou colocar aqui na tela, então, para vocês a apresentação. Diego, foste tu que falou antes, né, que não acabou não conseguindo assistir a primeira aula, tá? E aí eu vou só lembrar a todos, pessoal, todas as aulas são gravadas, né? Se eventualmente eu vou estar aqui, mas se eventualmente um de vocês não pode estar, né, a aula vai estar sempre disponível, tá? Geralmente, na mesma noite eu já devo disponibilizar, né? Antes eu tinha que esperar o outro dia para disponibilizar, mas agora, né, que a minha internet está mais rápida, eu estou conseguindo já postar na mesma noite, tá? Normalmente, depois das 10, ela já está ok, tá? Depois do mesmo dia, depois das 10, ela já está ok. E outra coisa, tá, pessoal? O que conta presença para vocês mesmo é o trabalho discente efetivo, tá? É a atividade daquele dia, tá? O fato de assistir online é uma escolha, tá? Eu, se fosse aluno, também preferiria assistir online, mas não vai ser ele que vai dar a presença, e sim a atividade em si, tá? A atividade respondida. E a atividade, né, pessoal, vocês têm a semana inteira para responder. Claro que, né, se vocês responderem logo na sequência, melhor, porque o conteúdo vai estar mais fresquinho na memória, né? Mas, enfim, né, vocês podem fazer até a véspera da aula seguinte, certo? Bueno. Então, vamos começar aqui com as 10 escolas da estratégia, né? A primeira delas, melhor dizendo, que é a escola do design, né? Pessoal, essa primeira imagem aqui, eu coloquei porque ela me remete a justamente o que a escola do design trata, tá? Ela trata aqui do ambiente interno, veja que nós temos uma mesa de reunião aqui interna. Vamos imaginar que nessa mesa de reunião estão, né, os diretores de todas as áreas da empresa, né, que vão discutir as questões internas, né, do ambiente interno da empresa, mas que não podem estar, né, isolados do que está acontecendo lá fora, né? Então, por isso essa janela aqui simbolizando o mundo lá fora, né? A empresa tem que cuidar do ambiente interno, mas também tem que estar sempre de olho no que está acontecendo lá fora, tanto em termos de oportunidades que podem estar surgindo e que nós podemos aproveitar, como, né, de ameaças também, né, que estão ocorrendo e aí, por consequência, podem nos trazer eventuais problemas, né? Então, sempre essa visão no ambiente interno e no ambiente externo, né? Isso que, em síntese, resume a escola do design, certo? Né? Então, aqui um resumo do Chandler, né, sobre o conceito da escola do design, né? A escola do design vê a estratégia como um processo de reunir o estado interno da organização com suas expectativas externas, né? O que a gente está vendo como expectativa externa aí para o futuro. Se vocês pararem para pensar, né, agora há pouco a nossa conversa estava relacionada a isso, né? As mudanças que estão acontecendo, né, em torno da pandemia, com maior inserção, por exemplo, do home office, né? Mais investimentos em marketing digital, né? Hoje mesmo eu estava vendo um post de um colega meu aí de ensino médio que trabalha nos Correios, né, e aí ele falando, né, que a situação nos Correios está bem difícil, né, claro que,
obviamente ele trabalha lá, né, se queixando das condições, né, porque até estavam falando esses tempos atrás em greve, enfim, mas que de fato, né, uma coisa que ele diz ali, obviamente que deve ser verdade, é que aumentou em muito o serviço, né, dos Correios com a mesma quantidade de pessoal que eles tinham antes, né, uma vez que, né, o comércio eletrônico se difundiu ainda mais, já vinha, né, a cada ano batendo novos recordes, e agora, então, né, é algo que está cada vez maior, né, se vocês olharem, né, há poucos meses atrás estava se discutindo, né, a questão do Mercado Livre desistir de um centro de distribuição ali em Gravataí, né, inclusive o governador, né, sendo taxado, enfim, mas agora, né, está se falando agora que também está para sair, então, um novo CD da Amazon aqui em Nova Santa Rita, né, que é um antigo distrito de Canoas que se emancipou já faz um bom tempo, né, também para vir para cá, né, ou seja, né, de alguma maneira as empresas também estão de olho aqui no Sul, né, o próprio Mercado Livre vai estar em Santa Catarina, não me recordo agora o município, né, mas muito reflexo disso, né, que está se acelerando bastante o comércio eletrônico, né, mais ainda em função da pandemia, e aí por conta disso é algo que está se alterando lá no ambiente externo. Mas na verdade, professor, com licença, mas na verdade, sim, assim, ó, com um olhar mais administrativo, tu enxerga que os próprios Correios é o que o povo vende, entendeu? Porque eu sei, porque logo que eu comecei a faculdade, eu estava trabalhando terceirizado nos Correios. E exatamente nesse setor. E daí tu enxergava esse tipo de coisa, que tinha, os caras estão ali, alguns estão ali só para mamar mesmo, sabe? E o quanto a isso não tem o que fazer. Agora, administrado, tá, aumentou a carga, só que existem políticas dentro lá do Correio que tu consegue fazer o remanejo para ir para outra área, que é a área que deve ser suprida. Só que eles não querem, eles querem se manter na barbada, entendeu? Entendi. Eu confesso que falta esse olhar interno, no caso. Não, eles têm esse olhar. Eles conseguem enxergar isso, só que não tem o que fazer, professor. E o que acontece, em vez de fazer um concurso, eles estão preferindo terceirizar a coisa. Não sei se vocês já notaram aí, mas em Porto Alegre, como eu ando o dia inteiro em Porto Alegre, eu enxergo diversos dos caras que eles chamam de mote, que é mão de obra terceirizada, né? De colete azul. É o que tu enxerga. E os outros estão só em entrega de Sedex. Só que daí, não, é muito pesado, ou se afasta, ou isso, ou aquilo, entendeu? E acaba terceirizando, e daí eles estão ficando com medo. Esse realmente é o medo deles. E a terceirização da coisa. Só que, não, mas daí vão me tirar do meu lugarzinho, que eu já sempre faço, aqui, isso, aquilo. Isso eles querem acabar. E realmente eles estão tentando. E está entrando como outro viés para eles que são estatais, né? Sim. Mesmo assim, diante da questão política, né? De qualquer forma, é nítido e notório que o e-commerce está aumentando. Se realmente o Correio tem condição ou não tem, é outro mérito, né? Mas a gente também vê essa movimentação de empresas, Mercado Livre, Amazon, enfim, né, instalando CDs, enfim, né, ficando mais próximo da gente, como fruto da expectativa deles quanto ao mercado, né, quanto ao ambiente externo. Até para eles terem o braço mais longo, né, professor? Exatamente. Chegarem mais rápido. Em outros mercados, em outros países. Também. Professor, Oi, eu vi, acho que foi na Gaúcha, o da Amazon eles tinham escolhido aqui por causa como eles são mundial, né? Eles pegam toda a América Latina, que ficava bom, e o Mercado Livre não fechou por causa que o governo daqui não aceitou a proposta dele, e Santa Catarina aceitou daí. Imagina, mas era 500 empregos, era muita coisa. E a do Amazon acho que era são 2.000, se eu não me engano. Ou 1.500, uma coisa assim. Até mais ainda. Uma galera, mais ainda, da Amazon
uns 5 pavilhão maior que era do Mercado Livre. E existe ainda os empregos informais, né? Os informais não, os indiretos. Os indiretos, exatamente. Que é tipo, tem empresa que trabalha só com Mercado Livre, com esse, como é que é o que vem os troços de container e é distribuído aqui. A Log é uma empresa de moto que tu faz o transporte através de motocicleta. Então tu chega lá, tu tem a saca e tu vai pegar tal região, e daí tu faz aquela região lá, tu ganhou teu dinheiro, entendeu? Sim. Claro. E tu é autônomo. Perfeito. Cara, exatamente. O correio, para mim, só é um péssimo serviço. Caro e péssimo. É que antigamente tinha-se aquela coisa de confiança dos Correios, entendeu? Só que isso tá acabando. Pagando que os Correios era forte, né, cara? Eu acho que era a única estatal que funcionava. Agora, meu galo. Não, é que existia um respeito para o cara carteiro, chamado carteiro, entendeu? E hoje não existe mais, porque tu sabe que a maior parte é vagabundo. Desculpem o termo utilizado, mas é praticamente isso aí. Eu sei porque eu trabalhei ali. Eu consigo dizer que dentro do 100%, 10% trabalha. E que vou te dizer mais, quem trabalha são as mulheres. Os homens são ai, sabe? Tem tudo isso aí. Quem trabalha mesmo é mulher, cara, fazendo até mais serviço do que o homem. E não tá nem aí, entendeu? Que coisa. A encomenda internacional caiu em Curitiba, tá lascado, né, cara? Uma vez eu levei 8 meses pra receber minha encomenda, cara. Variedade. É absurdo, cara. Um pacote de 150 gramas. É mole. Bom, pessoal, ainda dentro do ambiente externo, né? Partindo do pressuposto, né, que a escola do design ela divide o ambiente das empresas em dois, né? No externo e no interno. E aí no externo, né, nós temos diversas variáveis aí a serem analisadas, tá? A primeira delas é em relação à sociedade, né? A cultura do povo, a demografia, o clima, né? Percebam que, por exemplo, vender picolé no Rio Grande do Sul, né? Não é não se tem um desempenho tão padrão quanto, por exemplo, no Nordeste. O que eu digo desempenho padrão? Lá se consome sorvete, picolés, enfim, o ano inteiro, né? Aqui, alguém pode dizer, não, mas eu também. Sim, mas aqui, pelo menos, né, eu fui educado da seguinte maneira, né? É inverno, mas nem pensar sorvete, picolé, guri. Né? E a gente acabou de alguma maneira internalizando isso. Claro que, né, na época em que eu fui educado, o inverno eram 3 meses de frio mesmo, né? Agora a gente tem aí meia estação um dia, né? Verão outro, aí daqui a pouco o outro dia é inverno realmente, né? Então isso tem mudado, mas aqui a gente tem uma sazonalidade maior, né? Então, por exemplo, eu se fosse abrir uma distribuidora aí de sorvetes, picolés, eu não ia me apegar só a esse produto, eu ia ter, por exemplo, linha de congelados, até de mocotó para vender no inverno, por exemplo. Né? Para não ficar só atrelado à sazonalidade do picolé e do sorvete, né? Imagino que vocês também pensam de maneira semelhante. Não ficar refém de uma atividade só. Exatamente, né? Distribuir os ovos, né, em diversos cestos, não colocar todos no mesmo cesto, né? Bem aquela figura de linguagem, né? Também a gente tem que observar em termos de sociedade a própria cultura de um povo, né? Não adianta, por exemplo, eu querer vender erva mate, né? Na Bahia, né? Claro. Eu posso, de repente, ter uma linha de erva mate distribuída, vamos dizer assim, em Salvador, numa casa especializada lá de chás e ervas, por exemplo. Né? Eu até posso ter, eventualmente, no supermercado, se eu entender que há demanda a ser suprida pelos supermercados, mas é algo que já é bem mais difícil. Em compensação, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tu vende erva mate a dar com pau,
né? Na Argentina, claro que a gente tem as diferenças, né? Nós tomamos quente, os paranaenses lá tomam tererê, né? Tomam gelado, enfim. Mas a erva, né? Efetivamente, a erva mate se aproveita, né? Só tem que tomar cuidado com a erva mate quando a gente vai para outros países, né? Para eles não confundirem com outras ervas ilegais, né? Não sei se vocês recordam de um gaúcho que passou trabalho uma vez lá na China com a erva mate dele. Vocês ficaram sabendo disso? Chegaram a ler alguma coisa a respeito? Mas já faz uns bons anos aí. Não? Acho que foi naquela época das Olimpíadas de Pequim, se eu não me engano, foi mais ou menos naquela época lá, né? Até descobrir, né, que focinho de porco não é tomada, a coisa levou um tempo, né? Mas enfim. Imagina, né? que situação. Bueno, em relação ao governo, né, a legislação, a própria legislação tributária que está se discutindo hoje, né, que se vai para o Congresso, quando vai, como vai, né, em relação aos impostos, às taxas que são cobradas, né, tem se falado numa simplificação de impostos no chamado IVA, né, que seria o Imposto de Valor Agregado, né, que ia substituir PIS, COFINS e diversos outros. Né, isso afeta efetivamente a empresa, né? As estruturas de mercado e de competição, né? Como novos competidores, novos entrantes, novos produtos chegando, né? Novos processos, enfim, né? Isso tudo a gente tem que estar ligado, né? Em como que o nosso ambiente vai se alterar para que a gente não fique para trás, né? Depois, em termos de fornecedores, né, mudanças nos custos, nos suprimentos, também é são exemplos de questões do ambiente externo que nós temos que nos preocupar, e a questão econômica, né, a taxa de juros da economia, né, a taxa básica, a Selic, né, o câmbio, né, especialmente se a gente importa ou exporta, né, se a gente importa, por exemplo, equipamentos, né, que vão ser incorporados aos nossos produtos, agora nós vamos estar pagando mais caro por esses equipamentos, né? Agora, se nós exportamos, né, e nós não consumimos nada de matéria-prima importada, né, apenas exportamos, é muito provável que o nosso produto esteja muito mais competitivo lá fora, né? Então, são coisas que há de serem avaliadas aí, né, do ambiente externo, na elaboração aí, né, dos planos da empresa. Já em relação ao ambiente interno, a gente olha para as áreas da empresa, né, a área de recursos humanos, né, de marketing, de logística e operações, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, a área de sistemas de informações gerenciais e a área financeira da empresa, né? Nós temos que observar cada um desses itens, né? Porque eles são importantíssimos, né? Para que nós possamos nos proteger das ameaças do ambiente externo, assim como aproveitar as oportunidades, né, desse ambiente externo. Né? E aí, para isso, né, pessoal, nós temos a análise SWOT, né? Que traduzindo para o nosso português seria análise fofa, né? Um nome que ficou meio, não ficou tão legal assim, mas é fácil de decorar, né? O que é a fofa? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Só que, claro, eu não vou chegar lá na empresa para o diretor, vamos fazer uma análise fofa na tua empresa, né? Ele vai achar que, como assim? Que fofurice é essa, né? Não, é análise SWOT, né? Por isso que o termo acabou ficando mais no português. Mas para a gente lembrar, né? Eu sugiro vocês a recordar que a análise SWOT é a fofa, né? Bueno, essa análise SWOT, ela é uma análise situacional da empresa, né? Que combina, então, a análise ambiental, que é aquela análise do ambiente externo, com a análise do ambiente interno da empresa.
né, ela é uma ferramenta de gestão que é muito utilizada por empresas privadas como parte do seu planejamento estratégico, né? De fato, geralmente, um dos primeiros passos para a elaboração do planejamento estratégico é a análise SWOT, né? Eu, por exemplo, eu estou fazendo mentoria com uma ex-aluna nossa que está implantando o planejamento estratégico na empresa que ela trabalha, e aí nessa mentoria, né, nós acordamos, né, que antes de qualquer coisa ela vai fazer a análise SWOT, né, vai fazer a análise dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades da empresa, porque a partir daí ela pode começar a fazer todo o resto, né, porque planos de ação, missão, visão e valores vão ter que estar alinhados com essa análise, né? Tanto o que a gente tem em termos de oportunidade para aproveitar, tanto o que a gente tem de ameaças para enfrentar, certo? Vamos lá. Depois, ainda em relação à análise SWOT, né? Então aqui a sigla no inglês, né? De pontos fortes, strengths, weaknesses, pontos fracos, opportunities, as oportunidades e threats, as ameaças, né? Mas também vocês podem trocar aqui por FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças também é válido, certo? Essa análise, então, como eu já falei para vocês, ela é dividida em duas partes, né? Ambiente externo, a organização composto de oportunidades e ameaças, e o ambiente interno, né? Composto pelos pontos fortes e pontos fracos, ou forças e fraquezas, né? A ideia dessa divisão é o quê, né? É justamente porque a organização, a empresa, ela tem que agir de diferentes formas, né? Num e no outro caso, né? Como a gente já vai ver aí logo na sequência. Ô, professor. Sim, por favor. Desculpa interromper aí, tá dando algum ruído no fundo do meu microfone? Não, para mim não. Não sei para os demais. Não, para mim tá tranquilo. É que o PC ligou as ventoinhas aqui, tá bem louco. Não, mas para mim tá tranquilo. Não, ele é bem barulhento. Não, para mim tá tranquilo. Se tu quiser fechar por hora, né, e daí abrir quando tu quiser falar. Correr o risco de atrapalhar. Não, tranquilo. Te agradeço. Bueno, então vejam que aqui de um lado está separado o ambiente interno e do outro lado o ambiente externo, né? E aí nesse sentido aqui, o que é positivo na parte superior da matriz e o que é negativo na parte inferior. Né? Então, nós temos aqui no ambiente interno, então, as forças e as fraquezas, né? Onde as forças são o quê? As características, né, positivas internas que uma organização, uma empresa tem, que pode as ajudar a atingir as metas delas. Né? Então, vão se referir ao quê? A habilidades, capacidades e competências básicas da empresa que atuam em conjunta para ajudá-la, né, a alcançar suas metas e seus objetivos. Então, aqui alguns exemplos: equipe altamente capacitada, tecnologia avançada, adaptabilidade às mudanças, né, a gente poderia chamar de flexibilidade também, enfim, né, aqui alguns exemplos de pontos fortes. As fraquezas também são características internas, só que, ao contrário, são negativas, né? Ou seja, elas podem, de alguma maneira, restringir, né, o desempenho da empresa. Né? E aí, obviamente, vão se referir à baixa ou à ausência de algumas capacidades ou de algumas habilidades que são críticas àquele negócio. Né? Então, elas devem ser superadas ou contornadas, né? Para que a organização, então, possa alcançar um nível de desempenho desejado. Então, por exemplo, sistemas de informação obsoletos, baixa capacidade de inovação, né, são alguns exemplos de fraquezas. Né? Então, aqui fechamos o ambiente interno, e no ambiente externo, né, então já são as características, como o próprio nome já diz, né, fora da organização, do ambiente externo, e
que não são controláveis pela organização. Pessoal, aqui eu coloquei em negrito não controláveis, tá? Porque muitas vezes uma característica, né, pode ter uma linha muito tênue, às vezes, entre o que é interno e o que é externo. Mas aí, para vocês identificarem se é do ambiente interno ou se é do ambiente externo, lembrem que no ambiente externo são variáveis que a empresa não controla, né? Justamente porque não dependem da vontade dela, né? Por exemplo, questões legais, né? Por mais que a empresa de repente possa fazer lobby no Congresso Nacional, enfim, né? Ela não tem efetivamente o controle sobre como vai andar, por exemplo, a reforma tributária, né? Por exemplo, a classe de prestação de serviços criticou muito, né, a proposta de reforma tributária do governo, por exemplo, né? E claro, isso de alguma forma fez, né, que essa reforma pudesse ser repensada aí, né, em relação a esse setor da economia. Mas é o que eles podem fazer, né? Porque de fato, daqui a pouco, se quisesse levar adiante, enfim, né, o governo então, daqui a pouco poderia, né, sem problema algum. Então, mas de modo geral, elas são características do ambiente externo, então não controláveis pela empresa, né? Quando são oportunidades, né? Quando tem potencial para ajudar a empresa a crescer, né? E atingir ou até mesmo exceder as metas planejadas. Já as ameaças é o contrário, né? Também são não controláveis do ambiente externo, né? Mas que aí podem impedir, né, a empresa de atingir as metas que ela tinha se proposto anteriormente, né? Então, em termos de oportunidades, nós temos, por exemplo, uma nova legislação com redução de impostos, novas tecnologias possíveis de adoção pela empresa, vendas independentes do clima na região Nordeste, né? Como eu falei para vocês, né, lá, vamos dizer assim, é praticamente verão o ano inteiro, né? Embora eu tenha tido uma experiência de ir a Salvador com 18 graus centígrados, né? Eles estavam congelando lá, mas enfim, né? Isso é papo para outro momento. Estavam algumas horas de morrer. Exatamente. Bueno. E aí, em termos de ameaças, então, uma nova legislação com aumento de impostos, surgimento de produtos substitutos, né, dispersão geográfica da clientela, vendas sazonais conforme a estação do ano, né, são ameaças, né, para uma empresa que vende sorvete picolé, por exemplo, né, como eu falei para vocês antes, de repente, aqui no Sul é interessante diversificar o mix de produtos, não ficar só com picolé e com sorvete, e sim com uma linha de alimentos congelados aí para sobreviver aos meses de inverno, né, mais tranquilamente. Tá? Então, e aqui alguns aspectos, então, que eu listei do ambiente interno e do ambiente externo, né? A qualidade dos produtos e serviços, sistema de atendimento ao cliente, sistema de distribuição, de produção, controle de custos, distribuição de insumos, recursos humanos, programas de capacitação, né? Observando que, se forem características positivas, são forças, se forem características negativas, são fraquezas. Já do outro lado, no ambiente externo, então, novas tecnologias, política econômica, legislação, impactos no meio ambiente, sistema financeiro, organizações da sociedade civil, fatores geográficos, fatores climáticos, produtos que venham a substituir os meus, né, os chamados produtos substitutos. Tudo isso, quando for no aspecto positivo para a minha empresa, é uma oportunidade. Quando for no aspecto negativo, é uma ameaça. E, pessoal, observem que, dependendo da empresa, uma mesma variável pode ser uma oportunidade, como pode ser uma ameaça. Vamos pensar assim, a questão de impactos no meio ambiente. Se eu sou uma empresa do setor moveleiro que me utilizo de árvores da Amazônia, pouco cuidado com o meio ambiente, né, pode ser interessante.
né? Não tô defendendo os caras, tá? Só estou dizendo que para quem está nesse meio pode ser interessante. Já para empresas que de repente estão em outros setores, que exportam, por exemplo, para a Alemanha, que é um país que tem uma questão, uma legislação mais rigorosa no recebimento de produtos, né, que não causem danos ao meio ambiente, podem ver com os maus olhos o meu produto, de repente. E daqui a pouco eu até não consegui uma certificação para exportar lá para a Alemanha. Então, uma mesma variável pode ser interessante para um segmento da economia e pode não ser para outro, né? Então, acaba sendo uma oportunidade para uns e uma ameaça para outros, assim como o sistema financeiro. Né? Hoje, do jeito que está bom para os bancos, em geral, né? E ruim para o empresariado, né? Por exemplo, né? Os juros altos, enfim, se tu for buscar agora, por exemplo, empréstimos para enfrentar a crise, fora alguma coisa que o governo fez via Banco do Brasil ali, né, via Finame, a coisa está meio complicada nos bancos privados, né, visto que as políticas de crédito não mudaram, inclusive até estão mais rigorosas, né, aparentemente, né, está se emprestando realmente para quem demonstra ter condições de pagar, ou pelo menos está se emprestando com juros mais razoáveis para quem demonstra que consegue dar conta. Né? Então, aí tem uma série de itens, né, que conforme o mercado da empresa pode ser, né, oportunidade ou pode ser ameaça, certo? Bom, pessoal, agora vamos fazer um exercíciozinho, tá, de 5 minutinhos, tá? Eu vou colocar para vocês um slide aqui, uma lâmina, enfim, né, uma tela de apresentação aqui, com algumas variáveis, e vocês vão ter que dizer se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Se elas realmente são oportunidades, né? Se elas realmente são ameaças, se elas realmente são fraquezas, ou se realmente elas são forças, tá? Vocês vão assinalar verdadeiro para aqueles exemplos citados no quadro, né, que correspondem com a respectiva análise, e falso se não correspondem. Tá? Lembrando que essa empresa aqui é uma empresa do terceiro setor. O que é uma empresa do terceiro setor? São aquelas entidades que são enquadradas como sem fins lucrativos. Né? Normalmente tem o objetivo de auxiliar comunidades carentes, né, de forma a minimizar os seus problemas sociais. Tá? Então, vou colocar aqui na tela esse quadro, e aí vocês respondam aí 5 minutinhos e a gente já confere as respostas então. Tá? Vocês vão fazer o seguinte, forças, número 1, imagem positiva dos profissionais da ONG junto à comunidade onde atuam. É uma força? Se sim, verdadeiro, se não, falso. Né? 2, modelo, se é uma força, verdadeiro, se não é falso. Né? E assim, item a item. Dificuldade de cumprir cronogramas e analisar resultados é uma fraqueza, é um ponto fraco da empresa, então é verdadeiro. Se não for, é falso. Certo? Vamos fazer aí em 5 minutinhos e aí a gente corrige, pode ser? Leiam e respondam aí. Professor. Oi, sim? Posso só fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula hoje? Pode sim. É só uma dúvida que eu fiquei quando eu estava olhando o seu plano de ensino. Tem a sigla ali ACT e TDE. O que quer dizer essas siglas? Ah, tá. ATC é aporte teórico de conhecimento, aliás, aporte teórico de competências, né, melhor dizendo, e TDE é trabalho discente efetivo. Né? Quem são os discentes? São vocês, eu sou o docente. Então, normalmente a nossa aula vai se dividir em 2 momentos. Esse primeiro momento, que é onde eu dou a aula expositiva dialogada, e depois é o trabalho de vocês, né? Que no caso de hoje, depois vai ser um estudo de caso que eu vou falar um pouquinho mais depois dele. Né? Então, todas as nossas aulas vão seguir esse modelo.
até a hora que seria o intervalo no presencial, ali até 15 para as 9, né? Aula até 8h30, 15 para as 9, aula remota. Depois vocês ficam com o demais, o tempo a demais para fazer a atividade, né? Claro que eu não vou botar, vocês não vão precisar responder na sexta mesmo, tá? Vocês vão ter sempre daí até a quinta-feira da semana seguinte para responderem. Tá certinho? Obrigada, professor. Nada, Obrigada. não precisa. Mais um minutinho aí, pessoal, e já tocamos ficha. Pessoal, então vamos lá. Imagem positiva dos profissionais da ONG junto à comunidade onde atua, né? Junto a essa instituição do terceiro setor, que é a empresa da qual nós estamos falando. É uma força? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. É verdadeiro, né? Uma vez que os profissionais somos nós que contratamos, né? E
se somos bem sucedidos na seleção, né, e eles passam essa imagem positiva, é uma força nossa. Tá? Depois, modelo de desenvolvimento nacional concentrador de riquezas, verdadeiro ou falso? Falso, tá, pessoal? Modelo de desenvolvimento nacional não é algo que seja do nosso controle, né? É algo externo da empresa, independente de ser uma oportunidade ou ser uma ameaça para a minha empresa, né? Ele é do ambiente externo, então ele não pode ser força, né? Então, vamos lá. Depois, tomada de decisões compartilhadas é uma força, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Perfeito. Depois, número 4, dificuldade em cumprir cronogramas e analisar resultados. É uma fraqueza, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, é uma dificuldade da empresa, né, em si, né, então é uma ameaça, é uma fraqueza, melhor dizendo, tá? Verdadeiro. Eventualmente, tá, pessoal, vamos supor que essa dificuldade fosse devido à burocracia das instituições governamentais. Aí sim poderia não ser uma fraqueza e sim uma ameaça, né? Como aqui está falando uma dificuldade, né, que a gente presume da empresa em cumprir cronogramas e analisar resultados, é uma fraqueza. Tá? Depois, dificuldade de pensar em termos de custos. É uma fraqueza, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. A maior parte das empresas, né, não digo a maior parte, mas muitas delas, né, principalmente das micro e pequenas, né, tem dificuldade, muitas vezes, de enxergar os seus custos, né, porque mistura, às vezes, contas pessoais com contas da empresa, né, e aí fica difícil de se achar, né, em termos de custos efetivamente, tá? Tipo, a gasolina leva o cara para passear, leva também para fazer as entregas, né? Aí complica um pouquinho. Depois, facilidade de comunicação e cooperação entre os membros da organização. É uma fraqueza? Verdadeiro ou falso? Falso. É falso, né, pessoal? Falso. Seria uma dificuldade de comunicação, aí poderia ser uma fraqueza, com facilidade, né? Então seria uma força e não uma fraqueza, né? Então é falso realmente. Depois, oportunidades, né? Número crescente de pessoas físicas e jurídicas dispostas a realizarem doações. Verdadeira ou falsa como oportunidade? Verdadeiro, perfeito, né? As pessoas cada vez mais descontentes com o destino que os seus impostos, né, tomam, né, acabam, de repente, colocando para a iniciativa privada, né, do terceiro setor, esses recursos, né, por entenderem que serão melhor gastos, né? Então, uma oportunidade mesmo. Lei de incentivo à cultura e ao esporte para as organizações não governamentais que atuem nessas áreas, é uma oportunidade, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito, né? Para ONGs que atuem nessas áreas, de fato, é uma oportunidade. Excesso de burocracia retardando as ações. Aqui não diz, tá, pessoal, se é burocracia da empresa, da ONG mesmo, ou do governo, mas de qualquer forma, excesso de burocracia é falso, né? Porque se retarda as ações da empresa, né? Não pode ser oportunidade, pode ser ameaça se for burocracia estatal, né? Ou pode ser fraqueza se for uma debilidade da empresa mesmo, né? Ser muito burocrática. Depois, por fim, as ameaças. Escândalos envolvendo as organizações não governamentais, provocando generalizações na opinião pública, tipo aquilo, verdadeiro. Né? Verdadeiro, é uma ameaça realmente, né? No momento que saem na mídia, né, ONGs, né, criadas para desviar recursos, por exemplo, né, isso acaba meio que gerando nas pessoas aquele sentimento que nenhuma presta. Vou dar um exemplo para vocês, tá? As estatais, né, com
eu não estou dizendo que não estou defendendo uma posição, tá? Já digo de antemão, mas, por exemplo, a gente viu todo aquele imbróglio envolvendo a Petrobras. O que acontece, né? A boa parte do eleitorado, né, enxergou que as empresas estatais só servem para desviar dinheiro, né? Isso acaba gerando uma generalização, mesmo que de repente em outras estatais isso possa não acontecer, né? A imagem que ficou é essa, né? De que essas empresas, né, deveriam ser vendidas, né, uma vez que, né, são utilizadas para interesses particulares e não privados, que seria a finalidade de uma empresa estatal, efetivamente, né? Depois, dificuldade em obter novos financiamentos devido à crise econômica. É uma ameaça verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeiro, e de fato é algo que tem acontecido bastante nessa época de pandemia. E depois, crescente conscientização da sociedade quanto aos problemas socioambientais. É uma ameaça? Verdadeiro ou falso? Falso, perfeito. É falso mesmo, né? Se as pessoas estão se conscientizando, né, melhor para instituições que atuam, né, com vistas a essas áreas, certo? Meus caros, então vocês já estando, né, devidamente treinados para desenvolverem uma análise SWOT, né? Qual é a proposta, então, do trabalho discente efetivo de hoje? Eu vou entrar aqui. Deixe-me ver. Administração estratégica é a primeira turma. Vamos lá. Tadadadam. Então, reparem, pessoal, que aqui está a aula remota, né? O link que vocês acessaram, então, para acessar a aula de hoje. Aqui o link desse arquivo que eu estava mostrando para vocês ali em PDF, né? Aqui uma sala de interação, tá? De dúvidas, né? Se por um acaso vocês tiverem uma dúvida ao longo da realização desse trabalho discente efetivo, né? Vocês podem postá-la aqui. Tá? E aqui está a atividade, então, que vale nota e presença, né? Essa atividade faz parte daqueles 2 pontos referentes aos estudos de caso realizados ao longo da G1. Tá? Então, ele é um estudo de caso sobre a análise SWOT. Pessoal, eu gostaria de entrar no modo monitoria aqui para mostrar um pouquinho mais da atividade para vocês. Alguém se habilita aqui? Posso entrar com o usuário de alguém? Giana, pode ser? Tá. Vou entrar aqui, tá? Giana. Se vocês não sabiam desse truque, tá? Nós, professores, temos essa prerrogativa, tá? O modo monitoria, né? Claro que a gente só visualiza, né, questões relacionadas à nossa disciplina, não a outras disciplinas que vocês fazem. Casualmente, a Giana é um caso diferenciado, tá? Ela é minha aluna na administração estratégica e também é lá no empreendedorismo, né? Essa disciplina, vamos dizer assim, do EAD raiz, né? Aqui é o nosso EAD remoto, né? É o nosso EAD com interação virtual, aqui, com interação virtual síncrona, que a gente chama, né? Ou seja, online ao mesmo tempo. Aqui toda a interação é assíncrona, tá? Mas vamos entrar aqui na sala dessa disciplina, né? Na qual nós estamos conversando agora, né? E vejam aqui a lista de atividades, então, né? Parabéns a Giana, já realizou bastante coisa ali, né? Aqui o estudo de caso, então, em si. Tá? Então, o que é o estudo de caso? Tá? Vocês devem desenvolver, então, uma análise SWOT da empresa do texto em anexo. Que texto em anexo? Aqui, ó, tá, pessoal? O arquivo da atividade.
tá? Contando com no mínimo 12 itens, preferencialmente 3 ameaças, 3 oportunidades, 3 forças e 3 fraquezas. O que eu quero que vocês façam, então? Vocês vão ler o texto, né, da atividade, tá? O texto é esse aqui que eu vou botar na tela agora para vocês, tá? É de um barco, né? De um mini barco, na verdade, para pesca, tá? Vendido para pesca. Pô, né? 4,5 é mini barco, professor. Oi? Oi? 4,5 metros. Nesse caso, pelo menos para os americanos aqui, que é o estudo de caso, viu? Eles colocam aqui uma linha de barcos pequenos, versáteis e leves, chamados Electric Feeder Pirogue, né? O termo feeder, pena, né, foi escolhido para enfatizar a leveza do bote que é elétrico devido ao fato do barco ser movido por um motor elétrico, né? O que eu quero que vocês façam? Que vocês leiam, então, todo esse estudo de caso e encontrem 3 ameaças, 3 oportunidades, 3 fraquezas e 3 forças. Claro, tá, pessoal? Como eu disse ali, vocês encontraram só uma ameaça, né? Vocês têm que ter 12 itens ao total, né? Mas aí vocês podem, então, ter, ao invés de ter 3 forças e 3 fraquezas, podem ter, então, 5 forças e uma fraqueza, né? As ameaças e as oportunidades também. Vocês, daqui a pouco, podem ter mais oportunidades do que ameaças. Aí vocês fazem o jogo. O importante é que vocês tenham 12 itens ali ao total. Tranquilo? Limitam sons. Tranquilo? Tá. Pessoal, assim, ó, vocês podem fazer essa atividade de forma individual ou em duplas, tá? Muitos de vocês, né, já foram colegas em outras turmas, um tem o WhatsApp do outro, enfim, vocês, se quiserem, podem fazer em dupla, tá? Até trio eu permito, tá? Tranquilo. Só a única coisa, pessoal, é que todos, sem exceção do grupo, devem postar, tá? Por que eu peço isso, tá, pessoal? Porque para depois gerar a lista de presença, né, de quem fez a atividade, né, eu preciso ter ali, né, que a Giana, o Lemuel e o Jandler entregaram, tá? Senão dá furo no meu relatório de presença, entendeu? Aí por isso que eu preciso que os 3... De nota até não, porque eu consigo... eu olho lá, né, vejo o nome do Lemuel, mas é que eu não tenho como entregar a atividade por vocês. Então fica como se não tivesse entregue, eu não consigo dar a presença. Tá? Então vocês podem fazer em duplas ou trios, né, ou individualmente, né, quem assim preferir, mas quem fizer em dupla ou trio precisa... todos os membros do trio ou da dupla precisam encaminhar o arquivo. Compreendido? Correto. Beleza, então, meus caros. Dito isso, alguma dúvida, alguma questão? Imaginei que devido ao adiantado da hora, né, vocês não teriam mesmo. Mas qualquer coisa, tá, pessoal? Tem o campo de mensagens ali na plataforma, ou a própria sala de interação e dúvidas, uma vez que a dúvida de um pode ser a dúvida dos demais também. Certo? Então, meus... Joia. Então, meus caros, dito isso, me despeço de vocês, né? Desejando a todos um ótimo final de semana e até a semana que vem. Lembrando que o estudo de caso vocês podem responder até a próxima quinta, daí a véspera da próxima aula. Obrigado, certo? professor. Forte abraço. Abraço. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.